Olá, bom dia. São 8 horas e 35 minutos. Estamos ao vivo aqui pela sua rede Sim TV para toda a nossa região, através do sinal aqui de Linhares, São Mateus, Colatina, a Grande Vitória, Cachoeiro também. A rede Sim abrindo aqui os trabalhos na cobertura desse dia de votação, esse dia tão importante para a nossa democracia, dia de irmos às urnas, né, para escolher os nossos representantes nessas eleições gerais. E a nossa equipe já está a todo vapor aqui pelas ruas de Linhares, nas principais sessões eleitorais. Essa aqui é uma grande zona eleitoral aqui no nosso município, o norte do estado, né, o eleitor comparecendo às urnas. E nós vamos estar aqui ao longo do dia trazendo para você as principais informações, o andamento, né, da votação nas principais sessões eleitorais. Ao meu lado, o nosso colega Marcelo Fiorotti também vai estar aqui nos ajudando, acompanhando nesse trabalho. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cláudio. Bom dia você que nos acompanha pela Rede Sim TV. É o dia da festa da democracia, Cláudio. É o dia onde o povo brasileiro vai às urnas. São 5 votos. Ele vai teclar a urna aproximadamente 21 vezes. E aí a gente vai falar, destrinchar tudo aqui nesse programa, sobre a ordem da votação, regras, o que pode, o que não pode, tanta coisa. E vindo aqui para a TV, Cláudio, um fato que a gente nota que nos deixa triste, que é a questão da sujeira. Muitos papéis, os famosos santinhos espalhados, principalmente próximos às sessões eleitorais. Isso é realmente um absurdo, mas que é algo recorrente a cada eleição, Cláudio. É um mau hábito, né? Infelizmente. E aí a gente conclama, né, os partidos a terem um pouco mais de zelo. Mas infelizmente a gente sabe que isso, apesar da punição, dos crimes ambientais até... Aliás, é até irônico, né, Marcelo? Se você pegar um papelzinho desse, né, um santinho desse na rua, vai estar escrito atrás o compromisso com o meio ambiente. Isso. Né? Não jogue este papelzinho em via pública. Mas enfim, né, são as práticas que a gente tem. A gente pede aí, claro, que o eleitor vá lá, dá o seu voto com a maior tranquilidade. Esperamos que seja uma eleição de paz, de muita tranquilidade, muita harmonia. Ô Cláudio, só frisando, estão aptos a votar no Brasil hoje 156 milhões e 400 mil eleitores. Uhum. Nesse total temos 52,6% de mulheres, 47,3% de homens. A mulherada é a maioria, então. O público feminino ainda é maior no eleitorado brasileiro. Bacana. Joia, Marcelo. Ó, vamos ver aí, gente. Daqui a pouco vamos ao vivo acompanhar. A nossa equipe está pelas ruas da cidade. Vamos ver como é que está a movimentação nas principais sessões. Vamos ver o caminho do voto, né? Como é que é o caminho do voto? A partir do momento que você escolhe os seus representantes, como é que é feito? Qual o trânsito desse voto a partir da urna eletrônica até o arquivo, onde depois, né, depois das 17 horas, será contabilizado e aí a gente vai saber quem são os eleitos. Vamos acompanhar. Eleições 2022. Conheça o caminho do voto. Primeiro, a urna eletrônica é auditada e lacrada. A partir daí, qualquer tentativa de alterar seus dados é detectada. Na votação, você digita e confirma. Para garantir o sigilo, os votos são misturados e registrados. No fim da votação, é gerado o boletim de urna. O boletim é o extrato impresso que resume todos os votos apurados em cada urna. Quando termina a votação, ele é afixado na entrada da sessão para quem quiser conferir. Agora uma novidade. A partir destas eleições, cada boletim de urna será disponibilizado na internet na mesma hora em que for transmitido para a totalização. É ainda mais transparência e mais facilidade para você fazer a sua própria contagem de votos. Para a totalização, os votos seguem até a Justiça Eleitoral por um canal exclusivo e protegido. Todo esse cuidado garante: o voto que você deu é voto apurado e totalizado. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Olha que bacana, bem ilustrativo, mostrando, né, Marcelo, como é que funciona, como é que é o caminho do voto. E aí a gente tem a tecnologia a nosso favor, os aplicativos depois para acompanhar a totalização dos votos. O eleitor na palma da mão vai poder saber como é que está o andamento, né? É um sistema muito seguro e a gente vai percebendo que logo após você pode ter acesso à sua sessão eleitoral. Isso. Meu voto será que foi computado? Então você vai digitar a sua sessão eleitoral, a sua zona eleitoral, para saber realmente e qual o resultado daquela urna especificamente. E a gente depois, claro, tem toda essa somatória num sistema criptografado que vai até o TSE e muitas vezes o resultado vai sair, acredito eu, hoje em 3, 4 horas muito aproximadamente rápido, né? Após o fechamento das sessões. Vale frisar, de 8 da manhã às 5 da tarde, no horário de Brasília, horário de votação,
e as cidades, os estados que têm diferença de fuso horário, tiveram que se adaptar ao horário de Brasília. O que isso quer dizer, Cláudio? No estado do Acre, por exemplo, a votação para o horário deles teve início às 6 da manhã e vai até às 3 da tarde. Por exemplo, em Fernando de Noronha, aquela praia lindíssima, paradisíaca, de 9 da manhã até às 18 horas, todos estes locais, então, se adequando ao horário de Brasília que a gente tem. Então, você tem essa questão no Amazonas, no Acre, em Rondônia, Mato Grosso do Sul e Fernando de Noronha. Amazonas, apenas 12 municípios que têm fuso horário. Gente, olha para você ver, o nosso país realmente é um continente, né? Um país continental, com toda a sua dimensão territorial, e tem essas diferenças. E aí, para adequar para o resultado sair simultaneamente, no mesmo horário, ou seja, né, o Acre teve que antecipar um pouquinho o início da votação, 6 horas da manhã, vai até às 3 da tarde, porque lá a gente tem a diferença de 2 horas de fuso horário. Que é o maior fuso nosso. Ou seja, se agora é 8h40, lá 6h40 da manhã. Mas enfim, esse é o nosso Brasil. Falando de colégios eleitorais, a gente sabe que o maior deles é São Paulo, onde praticamente os candidatos à presidência concentraram mais as suas ações de campanha. São Paulo hoje tem aproximadamente, o estado de São Paulo, 34 milhões de eleitores. É muito eleitor. O segundo maior colégio, Minas Gerais, e o terceiro maior colégio, o estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a região sudeste, hoje ela concentra 42% dos votos do nosso país. Muita coisa. Gente, olha, na cobertura que a gente vai fazer aqui ao longo de todo o dia, né, a gente conta com a nossa equipe espalhada pela região, colaboradores também nos municípios vizinhos. A votação começou tranquila aqui em Linhares, daqui a pouco a gente traz mais informações. Linhares possui, Marcelo, mais de 300 sessões eleitorais espalhadas por esse município gigantesco, aptas a votar quase 119 mil eleitores em Linhares, somando aqui com o Rio Bananal, Soretama, a gente tem mais de 150 mil eleitores, né? Então, no estado do Espírito Santo, aqui no norte, na verdade, Linhares é o maior colégio eleitoral, né? O Espírito Santo num todo, ele tem aproximadamente 3 milhões de eleitores. A grande maioria se concentram na região metropolitana, a Grande Vitória. Que bacana, esse panorama, né, inicial para você ter uma ideia. Gente, olha, você pode também pela internet saber qual é o endereço da sua sessão eleitoral. A gente teve mudanças aí nas últimas eleições, de locais de votação, houve um rearranjo aí das zonas eleitorais. Aliás, Soretama e Rio Bananal não fazem mais parte da zona eleitoral de Linhares, né? Linhares está sozinha na 025. Soretama está com Jaguaré e Rio Bananal junto com o governador Lindenberg. Mas é só entrar no site do TSE, é muito fácil, você vai encontrar o seu local de votação, a sessão, o endereço, e também pelo aplicativo. Aliás, o e-título, né? O e-título, quem baixou até ontem, ok. Hoje não dá mais, hoje né? Hoje ele fica bloqueado realmente pelo sistema da Justiça Eleitoral. E com relação à consulta do local de votação, você precisa ter em mãos o número do seu CPF, o nome da sua mãe e a sua data de nascimento. Digitando esses 3 dados, dê um ok e vai aparecer o número da sua sessão e o local e o endereço, com o endereço, né? E localização através de GPS. Tá muito fácil, né, Marcelo? Olha como que facilitou, gente. Aliás, nas eleições em que houve essas mudanças, houve muita confusão. O pessoal chegou para votar numa escola. Eu, por exemplo, voto na escola Bartolino Costa aqui em Linhares, no centro, tive que correr para outro endereço. Mas agora está tudo atualizado. Certamente no endereço que você votou na última eleição para prefeito, né, as eleições municipais, você vai conseguir votar neste ano. Estamos ao vivo também pela Rádio Massa FM 103,3 aqui para Linhares e região, Marcelo. Ô Cláudio, é legal falar também, importante para informar que as pessoas estão saindo de casa agora, a ordem da votação. Ah, sim, vamos lá. Então teremos a seguinte ordem. O primeiro voto vai ser para deputado federal, 4 dígitos. Você confirma e aí, passando à frente, o voto para deputado estadual, aí, na sequência, segundo estadual. voto. Depois, na terceira opção, você vai ter o voto para o Senado. Um senador você vai poder escolher. Depois, o voto para governador, 2 dígitos. E o voto para presidente, 2 dígitos. Então, você vai teclar 16 vezes, mais 5 vezes o botão confirma para você chegar, então, ao final da sua votação. Esse ano, a urna vai ter um segundinho, confirme seu voto, rapidamente vai ser escrito, você espera um pouquinho e aperta a tecla verde, confirma o seu voto e passa ao próximo voto. Então essa é a ordem, é uma ordem onde você vai poder fazer voto a voto para os seus respectivos candidatos. Que bacana. Marcelo, e vale lembrar que o próprio TSE recomenda fazer uma colinha, né, uma anotação, leva no bolso aí para chegar em casa, para chegar na hora de votar, não dá aquele branco, né, gente?
Porque é horrível a sensação de você ir votar e acabar esquecendo o número do seu candidato. Então anote aí num papelzinho e leve para a urna. Porque lá na urna, na hora de votar, você não poderá entrar com um aparelho celular, por exemplo. Vamos acompanhar aí essa explicação do TSE. Temos o vídeo aí? Temos sim. O vídeo que mostra exatamente como não é possível levar o celular lá para a cabine de votação. Vamos acompanhar esse vídeo explicativo? Eleições. Para garantir o sigilo do voto, é proibido por lei usar o celular na cabine de votação. Quem levar o aparelho à sessão eleitoral deverá obrigatoriamente deixá-lo com a mesária ou o mesário na hora de votar. Não insista, celular não combina com voto. Aproveite esse momento para exercer a sua cidadania. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. 2022, Record News Espírito Santo, como eu disse ao longo de todo o dia, com a rede de rádios, né, Massa FM, espalhadas pelo Espírito Santo e também pelo Brasil, flashes aqui a todo momento, enfim, a informação chegando até você. Marcelo, agora vamos dar um pulinho na rua, ver como é que está o movimento, né? O bairro Novo Horizonte, aqui em Linhares, uma grande sessão eleitoral ali na escola Jerônimo Monteiro. O nosso colega Will Souza está lá desde cedinho acompanhando a movimentação. A gente vai para lá agora ver como é que está o movimento nesse começo de votação, neste domingo, dia de eleições. Já está conosco? Vamos lá, Will Souza. Olá, Cláudio. Nós estamos aqui na escola Jerônimo Monteiro, onde votou o candidato a governador, Guerino Zanon. Bom, aqui está bastante movimentado, a gente chegou cedo aqui, muitas pessoas que vieram votar chegaram por volta de 6h30, 7 horas, para poder garantir, né, que vai votar um pouco mais cedo e ficar liberado à tarde. Bom, e tem uma reclamação que a gente recebeu de muita gente que veio votar aqui, que são pessoas que votavam antes na Facere, a faculdade aqui de Linhares. Na eleição anterior, o voto foi lá. E eles não foram avisados ou não pesquisaram, então foi mudado para cá, para a escola Jerônimo Monteiro. E muita gente está desavisada, chegando, né, na Facere lá, tentando votar. E o voto foi transferido para cá. Então muita gente chegando agora um pouco atrasado. O pessoal que estava lá esperando, a Facere está fechada nesse momento. A votação não acontece lá. Todas as sessões foram alteradas e mandadas para cá. Então você que vota na Facere já fica aí informado de que a sua votação é no Jerônimo Monteiro. Por aqui votou Guerino Zanon, ele chegou com a família, os netos e filhos, chegou na sessão dele, votou tranquilamente, acenou para a população e depois foi embora. Nesse momento ele foi para Rio Baranal, mas ele volta para acompanhar a apuração por aqui. Eu devolvo para você, Cláudio. Obrigado, Will, pelas informações. Movimentado aí, mas tranquilo, o pessoal entrando, né, Marcelo? Dando o seu voto lá, exercendo o seu direito ao voto e saindo. Gente, está aí a importância de consultar, né? Quem baixou o e-título consegue, como disse o Marcelo, consultar a zona eleitoral. Aliás, a sessão eleitoral. De repente você vai chegar no endereço, quem votou na Facere na última eleição vai estar fechado. Tem que ir lá para o colégio Jerônimo Monteiro, que fica ali pertinho também. E quem não tem o e-título, Cláudio, é importante que a pessoa busque o site do TSE, também rapidamente na internet, aqueles dados que eu falei, data de nascimento, o seu CPF e o nome completo da sua mãe. Dê um ok que vai aparecer aí o seu local de votação. O Espírito Santo conta com 7 candidatos ao governo do estado, e aí agora a gente vai aguardando, né? E a questão do Senado também, o Espírito Santo vai eleger um senador. E por quê? As pessoas perguntam, né? Por que eu elejo 2 senadores? A cada 4 anos você elege 2/3 do Senado e depois 1/3. Desta vez vamos eleger 1/3, já que o senador tem um mandato de 8 anos, é o mandato do senador. Então teremos então uma vaga. E essa vaga é igual uma para cada estado. Temos no total 81 senadores, 3 por estado. Cláudio. É isso, né? A gente sabe da representação dos estados, né, das unidades federativas lá no Senado Federal. São 3 vagas, como explicou muito bem o Marcelo. Vale lembrar que daqui a 4 anos, Marcelo, quando tivermos novas eleições gerais, serão 2 vagas para o Senado. Então a gente vê essa alternância, né? Essa paridade que existe. Diferente da Câmara dos Deputados, que a gente tem pelo número de eleitores, né? São Paulo tem o maior número de deputados federais, o Espírito Santo tem apenas 10 cadeiras, tem estados que tem até menos, né? Então, é esse número.
candidatos para a Câmara Federal. Você tem os números, Marcelo? Você tem mais de 500 candidatos, né? Câmara Federal, nós temos hoje na faixa de 200 candidatos à Câmara Federal no Espírito Santo. E candidatos ao cargo de deputado estadual, que são 30 cadeiras na Assembleia Legislativa, são mais de 500 candidatos, Cláudio. Bacana. Marcelo, ao longo desse tempo a gente vem discutindo, conversando ao longo dos últimos meses. Gente, tem uma conta que é complicadinha de fazer, que é a distribuição dessas vagas, né, Marcelo? Depois, gente, vamos totalizar os votos. O Espírito Santo tem quantos mil eleitores? Na faixa de 3 milhões de eleitores aptos. E aí tem uma conta a se fazer depois, porque assim, gente, não existem mais as coligações entre os partidos para eleger deputados estaduais e federais, né, Marcelo? Isso aí. Não existe mais, existem as federações, não as uniões também uniões de partido, mas o número de candidatos é o total de 11 por coligação ou partido, no caso do cargo a deputado federal. Depois tem a chamada coeficiente eleitoral. Coeficiente eleitoral é o total de votos válidos, onde você exclui votos brancos e nulos. Esse total você vai dividir pela quantidade de cadeiras, no caso 10 cadeiras. O mercado político das análises dizem que hoje, o coeficiente eleitoral para hoje, esta eleição vai ser na faixa de 200 mil votos. Ou seja, 2 milhões de votos válidos, dividido por 10, 200 mil votos. O partido atingiu esses 200 mil votos. Já elege um candidato que vai ser o primeiro dessa listagem do partido. E aí, o candidato hoje, para se eleger deputado federal, ele precisa ir na faixa de 40 a 50 mil votos, minimamente. Então, olha só, gente. Parece complicado, mas também não é tão difícil assim, né? Cada partido tem que bater essa meta de pelo menos 200 mil, né, Marcelo? Individualmente, o candidato pode ser muito votado e não ser eleito, né? Pode ter 150 mil votos. Se os colegas não conseguirem ajudá-lo a atingir os 200, isso aí, provavelmente vai estar fora, né? Por isso que o pessoal às vezes questiona por que fulano teve mais voto que o outro e ele entrou. Exatamente. E o outro não entrou. Então, essa conta é feita, é o chamado coeficiente eleitoral. É uma eleição, ela não é a majoritária, ela é proporcional. Diferente daquela coligação, daquele partido que atinge os 200 mil, e tem ali candidato que teve 30, 40, 50 mil e diluindo tudo, deu os 200, o mais votado está eleito, né? Com certeza. E a gente também vai ficar de olho no coeficiente eleitoral para se eleger o deputado estadual. Aí é um número um pouco mais baixo, porque você vai ter o total de votos válidos dividido pela quantidade de cadeiras. Que são 30 são aqui no 30 deputados. E depois, a partir das 5 da tarde, a análise de quantos por cento teremos de renovação na Assembleia e quantos por cento teremos de renovação na Câmara Federal. Eu estava acompanhando alguns analistas, né, algumas projeções. A informação que você tem, Marcelo, de que aqui no Espírito Santo, para se eleger deputado estadual neste ano, o candidato terá que atingir aí, no mínimo 20 mil votos, né? Uma média, né? Fala-se nesse número, seria um número mágico, né? O que não é fácil para se atingir. E aí a gente tem que aguardar quem vai conseguir atingir esse número, e aí cada partido, quantas cadeiras vão conseguir fazer. Se um partido vai conseguir mais de uma vaga, 2, 3 vagas, enfim, assim como no cargo de federal. Existem partidos que têm mais chance de alcançarem mais cadeiras e outros com menos chance de alcançar uma ou mais cadeiras, e até partidos que tem gente que crava que não vai fazer nenhuma cadeira. É muito provável. Gente, enfim, são as eleições 2022, você acompanha, né, desde o início da votação até o fim de tarde. A gente vai trazer aqui a apuração também nessa junção, né, as nossas emissoras da Rede Sim, Record News, as rádios, Massa FM espalhadas pelo estado e pelo Brasil também. Você acompanha todas as informações, a votação e a apuração dos votos, né? Ô, Cláudio, o voto é facultativo no Brasil para pessoas com 16 até 17 anos e também para idosos acima de 70 anos e analfabetos. Esses são facultativos, não são obrigados a irem votar. Os demais, os brasileiros, são obrigados a votar. Uma curiosidade em relação aos analfabetos, eles têm o direito, podem votar se quiserem, mas não podem ser votados, né? Aí há uma restrição. Isso já vem, uma questão histórica aí, né? E tem um motivo de ser, né? Vamos trazer mais curiosidades. Vamos falar sobre boca de urna, que infelizmente é crime, é proibido por lei. Aliás, as forças policiais de segurança aqui da nossa região estão mobilizadas, o 12º Batalhão, a Guarda Civil Municipal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil, mas infelizmente boca de urna ainda existe e a gente mostra que é crime, como já alerta o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Eleições 2022. Conheça as regras para o dia da votação. Usar bandeiras, broches, camisetas e adesivos do seu candidato pode. Barulho e aglomeração não pode.
Quem trabalha na eleição fazendo propaganda eleitoral não pode. Exercer a sua cidadania. Não só pode, como deve. Respeite as regras. Não faça boca de urna. É crime. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Bacana, que legal. Olha só, mais uma explicação, né? Mais uma... Aliás, bem ilustrativa e bem ilustrado, né? Informação chegando, né, Marcelo? Todo mundo já sabe, mas... Mas é sempre bom frisar, é sempre bom reforçar essas informações importantes. Marcelo, a gente vai ter que fazer uma pausa. A gente fez a abertura dos trabalhos aqui. Agradeço a nossa equipe toda mobilizada, né? Hoje, nessa manhã e também a partir da tarde. A gente vai ter a missa direto da paróquia Santa Rita de Cássia, né? O Padre Wilderson. E logo em seguida a gente vai ter o sorteio também do Norte da Sorte. Mas enfim, você acompanha aqui na Rede Sim, na nossa programação, acompanha a votação nas principais sessões eleitorais, Linhares, Rio Bananal, Soretama, e os dados também do estado que a gente vai tendo aqui. Fique bem informado acompanhando. E através das nossas rádios, né? A rede de rádios Massa FM e Linhares 103,3. Fique então com a missa direto da paróquia Santa Rita de Cássia. Voltamos logo em seguida com a transmissão aqui, acompanhando o voto em Linhares região. Rede Sim TV, rede de rádios Massa FM nas eleições 2022. Futebol e eleições são festas populares. E em festa popular, violência não pode entrar. Nos dois casos, pode ter disputa, pode ter rivalidade, mas não pode ter violência. O jogo tem que ser limpo, porque adversário não é inimigo. E eleição em clima amistoso é vitória da democracia. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Leia na mais nova edição da revista Sim. Não podemos falar em fim da pandemia, afirma a médica pneumologista Margarete Dalcomo em Páginas Azuis. Turismo. Aberto 2 empreendimentos gastronômicos na Casa Turismo Capixaba, no prédio histórico do Forte São João. Em municípios, Linhares inaugura nova passarela e Viana ganha sua primeira estação meteorológica. Na coluna Selo Capixaba, artesanato do Espírito Santo brilha na tela da TV. E uma entrevista com Daniela Garcia, falando de capitalismo consciente. Isso e muito mais na revista Sim. Leia gratuitamente em simnoticias.com.br e no aplicativo Rede Sim, uma publicação da Rede Sim. Olá, 10 horas, 18 minutos, ao vivo mais uma vez, dos nossos estúdios da Rede Sim, aqui em Linhares, na cobertura das eleições 2022, a movimentação nas principais sessões eleitorais aqui da cidade de Linhares, toda a movimentação. E a gente já vai, logo de início, ao vivo, a escola Luiz de Camões, no bairro Conceição, né, uma sessão eleitoral, está bem movimentada ali a fila, né, dos eleitores que foram votar. O repórter Will Souza está lá acompanhando. Will, como é que está o movimento por aí? Luiz de Camões, que é localizado aqui no bairro Conceição, aqui em Linhares. Bom, por aqui está bastante movimentado, como eu vou mostrar aqui, ó, uma fila de pessoas aqui, mas graças a Deus, todo mundo de forma ordenada, sem confusão, para que todos possam realmente exercer agora o seu direito à cidadania. Algumas pessoas, por exemplo, vieram trazendo os filhos, alguns trouxeram até mesmo pets aqui para poder votar nesse momento. Tivemos até uma figura inusitada aqui, ó, saindo nesse momento, ó, fantasiada de cosplay aqui, ó, uma jovem também que veio exercer, todo mundo respeitando, né, realmente um ambiente muito legal nesse momento. Realmente muita gente veio para votar, as pessoas que vieram um pouco mais cedo aqui, para poder garantir, né, que tenha tarde mais tranquila, fica liberado o dia todo, mas por mais que tenha muitas pessoas aqui votando nesse momento, não tem confusão, não tem nenhum tipo de briga, nenhum tipo de hostilidade. Bom, é isso aqui, são as informações, pelo visto, vai ser um dia muito bom para o nosso país, todo mundo tranquilo, exercendo o seu direito ao voto. São as eleições 2022, é isso mesmo. Rede Sim nas eleições 2022. Obrigado, Will, nosso colega, direto do bairro Conceição, ao vivo, nossa equipe, desde as primeiras horas da manhã, né? Nossa equipe ao vivo aí, trazendo para você as informações, essa movimentação. Agora, Marcelo Fiorotti, nosso companheiro aqui,
Eu vi logo nas primeiras horas, principalmente, os idosos, né? O pessoal que já passou dos 70, que em tese não tem obrigação, aliás, não são obrigados a votar, mas lá fazendo questão de dar o voto, né? Muito legal. Com certeza, é importante que eles possam estar votando também, exercendo a cidadania. Eu passei bem cedo em frente ao Luiz de Camões e acompanhei também, a fila já se formava, faltavam uns minutinhos ainda para as 8 da manhã, quando eu me deslocava aqui para a TV. Ô Cláudio, e é importante frisar também que em Linhares, segundo informações, 3 urnas já foram substituídas. E isso acontece por um defeito, por um problema. O presidente da sessão, ele solicita e a troca é feita pela Justiça Eleitoral. E o que acontece com quem já votou naquela urna que foi substituída? O cartão de memória é inserido na nova urna, a urna que vai substituir. Um processo tranquilo, e isso geralmente acontece, já aconteceu aqui hoje no caso de 3 urnas, também tivemos registro disso no município de Colatina, a gente vai fazendo esse apanhado na nossa região. Que legal, né? Importante ver que o sistema é bem confiável, funciona bem, a tecnologia, e os técnicos estão ali apostos para qualquer eventualidade. Houve casos também em eleições anteriores de falta de energia, mas logo rapidamente sanado. Gente, neste ano 2022, como já aconteceu em vários anos anteriores, em várias eleições, teve a questão da lei seca, né, Marcelo? Pode ou não pode consumir bebida alcoólica? Aliás, os estabelecimentos podem vender bebida alcoólica? Olha, os bares e restaurantes que abrem nos finais de semana estão liberados aqui no Espírito Santo, diferente de alguns estados, né? Nós, durante a semana, conversamos com o coordenador da Câmara Setorial de Bares e Restaurantes aqui de Linhares, da CASEG, o Tiago Baquete, que falou exatamente sobre esta liberação aqui no estado. Enfim, agora vão poder abrir todos os restaurantes com a venda de cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica. E o que a gente espera é que a pessoa não saia de casa para se embriagar, entendeu? Mas sim, talvez tomar uma cervejinha e poder fazer o comércio girar também no domingo de eleição. Quem gosta de tomar sua cervejinha de domingo, se não tomar num bar ou num restaurante, talvez no horário de almoço ou talvez à noite, ele vai tomar sua cervejinha em casa, né? Ele não vai abrir mão disso aí. É o domingo, a pessoa que está em casa relaxando, tudo está fechado, é o comércio em si, não os restaurantes, mas é o dia dele relaxar, né? Então são 2 domingos, querendo ou não, o comércio vai virar até melhor, porque a pessoa vai poder ir no restaurante, almoçar tranquilamente e tomar sua cervejinha, entendeu? Não absurdamente se embriagar, mas talvez tomar uma cervejinha. Qual o conselho que você dá pro pessoal também que vai sair de casa para tomar cerveja? Talvez o horário maneirar, voltar antes de ir pro bar ou pro restaurante, na verdade? Eu acho que, na verdade, o excesso de bebida alcoólica eu acho que faz mal para todos os momentos, né? Não é só para esse domingo. Mas temos que saber que é um domingo muito especial, um domingo de decisão mesmo. Eu acho que você tem que ir votar consciente e não com a cabeça cheia do álcool. Então, se for beber, espera um pouco, vota de manhã cedo, vai almoçar, toma uma cervejinha e vai para casa descansar para receber a notícia no final do dia. Aí feita a recomendação, acho que é a mais prudente, né, Marcelo? Não tem problema, só não pode encher a cara e votar, né? É a mais prudente, com certeza. E tem muita gente questionando, né, o que fazer, com que roupa ir também. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Claro. Mas antes, no Brasil, 10 estados adotaram a lei seca. Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Roraima, Rio Grande do Norte, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará e Tocantins. E isso vai se repetir nesses estados se houver lá o segundo turno. Aliás, o argumento do Tiago ali é muito interessante, porque diz o seguinte: olha, se proibisse, os bares e restaurantes sofreram durante a pandemia, ainda estão sofrendo, né? E dificilmente a pessoa sai de casa, vai para um restaurante, para um bar e não vai tomar uma bebida alcoólica. Agora, é o controle, né? O autocontrole, né? De não encher a cara, etc. Sempre, né? O TSE e a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, também fizeram uma campanha, lançaram uma campanha Paz nas Eleições. Hashtag Paz nas Eleições. Muito legal também. Eles fizeram até uma imagem sobre o Cristo Redentor, né? Colocaram lá esse manto branco pedindo paz nas eleições. É o que a gente espera, né? Todos nós, é o dia da festa da democracia. Bacana. E, claro, cada um faz a sua opção. Com relação, eu estava falando da vestimenta, tem muita gente que pergunta também: pode de chinelo de dedo votar? Pode de bermuda? Sim. Camiseta? Camisa. Sem camisa bermuda, que não pode, né? Até sem chinelo. Se acontecer, isso também pode. O que não pode é traje de banho, essa situação. Pode entrar com o bottom lá do candidato. Do candidato, a camisa. Não tem enfim, problema algum. Manifestação silenciosa. Não pode ficar formando grupo, criar tumulto próximo à sessão eleitoral. Aí pode configurar um crime eleitoral. Gente, são 10 horas e 25 minutos, a gente está ao vivo, né? E lembrando que segue a nossa programação normal. A gente com a cobertura, daqui a pouco tem o Norte da Sorte, sorteando moto, dinheiro. Tem prêmios aí de 10 mil hoje, né, no sorteio. Então você fica ligado, acompanhando aqui essa movimentação
do voto, da votação aqui nas sessões eleitorais de Linhares. E daqui a pouco, a partir das 11 horas, você vai acompanhar ao vivo mais um sorteio do Norte da Sorte. Marcelo, vamos ver como é que funciona a ordem de votação. Você já falou aqui, mas a gente nunca é demais lembrar como é que é. Quando você chega na urna eletrônica para votar, na cabine de votação, qual é a ordem que você tem que seguir, você que ainda não votou? Vamos ver esse vídeo bem ilustrativo. No dia da eleição, a principal ferramenta da democracia é a urna eletrônica. No primeiro turno do pleito este ano, a ordem de votação será a seguinte. Primeiro será escolhido um nome para deputado federal, seguido de deputado estadual ou distrital, no caso do Distrito Federal. Em seguida, será escolhido um candidato a senador, depois governador e, por fim, o presidente da República. Para votar, é só digitar o número dos candidatos ou da legenda escolhidos, ver a foto na tela e apertar o botão Confirma. Quem não votar deverá justificar até 60 dias após a votação, sob pena de multa. Tá aí, né? Muito fácil, né, gente? Leva a colinha, recomendação do próprio TSE, que as pessoas levem os números anotados para não se esquecer, não dar aquele branco na hora do voto, né? Olha, as polícias, né, os serviços de segurança têm feito operações desde o final de semana, desde o início do final de semana. No sábado, ontem à tarde, tivemos uma ação da Polícia Rodoviária Federal que apreendeu material de campanha, diversos materiais de campanha política e R$ 7.200 em dinheiro, além de vales combustível, dentro de um carro na cidade de João Neiva. Bom, segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência foi encaminhada para a sede da Superintendência da Polícia Federal em Vitória, que vai trazer o desdobramento disso tudo aí, né, dessa questão. Foi em João Neiva, na rodovia BR-259. Bom, e nós conversamos também ao longo da semana com os chefes da segurança pública aqui no município. Conversamos com o coronel Joaquim Del Pio, que falou sobre o efetivo policial, a Polícia Militar empenhada também em manter a segurança, a ordem nesse dia de votação. Todo o nosso efetivo disponível vai ser empregado, desde o oficial, né, mais alta patente até o nosso recruta. Então nós vamos intensificar os locais onde tem, né, as zonas eleitorais com maior número de eleitores e também acrescentando que nós vamos atender tanto o Rio Bananal quanto o Soretama nesse reforço policial. E orientação ao eleitor dele realmente chegar bem tranquilo, de preferência, né, votar na parte da manhã, que aí ele já tem o dia tranquilo para ele depois comemorar a vitória do seu candidato. Isso aí, um ótimo conselho, né, Marcelo? Com certeza, esse conselho ele tem que ser dado mesmo e o eleitor ele tem que ir mesmo cumprir o seu papel. Como eleitor, ele que analisou as propostas, acompanhou tudo ao longo da propaganda eleitoral gratuita e agora ele toma a sua decisão. É fundamental para que o Brasil siga adiante e a gente vai vai acompanhar, aliás, a partir das 5 da tarde, essa apuração. E aí, quando começa, Cláudio, é importante frisar, as pessoas não entendem. Aí fala assim, o total de votos válidos. O que são os votos válidos? Os votos válidos são excluídos os votos nulos e em branco. A totalização no Brasil é feita dessa forma. Existe uma diferença entre voto branco e voto nulo? Não, não existe. Se o cidadão quiser teclar branco e confirmar, ou se ele digitar um número inexistente e confirmar, vai ser considerado nulo. Porém, o peso é o mesmo, eles são excluídos e aí são os votos válidos, esses sim têm a condição de serem apurados e aí iremos saber quem leva melhor. E para ser eleito no primeiro turno, no caso de governadores e no cargo à presidência da República, é preciso 50% mais um voto válido. Não é 51%. Não é 51% como mais um voto. Mais um voto. Que é a maioria, né? E aí a maioria é a democracia e aí essa pessoa, esse candidato ou candidata estará eleito ainda em primeiro turno. No Brasil vamos acompanhar, né? Quantos cargos de governadores, quantos estados, aliás, teremos segundo turno e quantos serão decididos no primeiro turno, assim como para presidente da República. Gente, ao final do encerramento da votação, a Rede Sim, a Record News, né, através da nossa Record News Espírito Santo, a gente vai trazer toda a apuração, né, a totalização dos votos. O Marcelo falou aí dos votos válidos. De fato, os brancos e nulos são excluídos dessa conta. Se tiver 2 milhões, né, ou 3 milhões aqui no Espírito Santo, 300 mil votos brancos e nulos, a conta vai ser em cima, a contabilidade vai ser em cima de 2 milhões e 700. Não é isso, Marcelo? É mais ou menos isso, Isso né? aí, com certeza. Legal. E aí, depois, nos cargos para deputado estadual e federal, tem a questão do coeficiente eleitoral. Gente, mais uma vez, reforçar a participação dos idosos. Eu estive agora há pouco na escola Jerônimo Monteiro, no BNH,
que bacana ver a fila grande, mas as pessoas com mais de 70 anos que não têm obrigação de votarem, assim como os menores de 18, na fila lá, né, exercendo o seu direito e cumprindo ali, né, com sua cidadania. Muitos jovens certamente acordaram mais tarde hoje, muita gente foi para balada, não tem problema, né? Vai acordar, vai almoçar e no período da tarde vai votar. Tem gente que prefere ir agora no horário de almoço, porque o movimento é menor, né? A gente faz essa opção e depois também está liberado à tarde para fazer, de repente, um outro programa. Bacana. Olha a Escola Maria Pazito Ventura, ali do bairro Interlagos, né? Uma grande sessão eleitoral. A Escola Marília de Rezende é a maior sessão eleitoral aqui do município. Fique atento também às mudanças de algumas sessões. Lá na escola que eu estive, Jerônimo Monteiro, tinha uma certa... O pessoal meio na dúvida, porque na eleição passada votou na Faceli. Esse ano mudou, né? E agora não mais. Tudo foi concentrado no Jerônimo Monteiro, que fica na avenida principal do bairro Novo Horizonte. Então é importante. E a gente volta a frisar, né, Cláudio? Você pode agora mesmo, tem acesso à internet, pelo celular mesmo, no buscador é só digitar TSE, você vai digitar ali o seu CPF, nome da mãe e, claro, a sua data de nascimento e você vai saber certinho o seu local de votação na hora. Legal, gente, 10 horas 31 minutos ao vivo, dentro de instantes, né? A gente vai preparar aqui para o Norte da Sorte, mais uma edição, então acompanhe a programação normal hoje. Mas a gente segue por aqui, acompanhando a movimentação da votação aqui na região, Linhares, Rio Bananal, Soretama, os municípios vizinhos. Já vimos também que em Aracruz, tudo transcorrendo na mais perfeita ordem, a gente espera que seja assim até o finalzinho da tarde. E a segurança pública mobilizada. Nós conversamos também com o Coronel Jones Matos, que falou um pouquinho sobre a Guarda Municipal, que dá um apoio importante para as forças policiais de Linhares, e ele falou como seria o esquema, né, que iria funcionar, que está funcionando neste domingo de eleições. Temos aí o vídeo do Coronel Jones, daqui a pouco, né? Vamos ver mais um vídeo interessante do TSE sobre a justificativa do voto. Você sabe que a pessoa que não conseguir votar, né? Ela pode, não está no seu endereço de origem, Marcelo, ela pode fazer a justificativa, né? E como é que isso funciona na prática? Vamos ver aí no vídeo. Como justificar a ausência na votação? O eleitor que não pôde votar no primeiro ou no segundo turno deve justificar a ausência. A melhor forma é através do aplicativo e-Título, disponível de graça nas lojas de aplicativos para celulares. Quem está fora do domicílio eleitoral pode justificar nos locais de votação no dia do pleito. O eleitor pode procurar ainda os cartórios eleitorais, os postos de atendimento ao eleitor, as páginas da internet nos tribunais eleitorais dos estados ou do TSE. Se não for possível fazer a justificativa no dia da eleição, o cidadão deverá comparecer num prazo de até 60 dias, após a data da votação, a qualquer cartório eleitoral do país. A justificativa também pode ser realizada através do aplicativo e-Título ou pelo site do TSE. Quem não votar nem justificar deve pagar multa. O título eleitoral é cancelado se o cidadão não votar ou justificar em 3 eleições consecutivas. Muito bem, bem explicadinho aí, Marcelo. E quem deixa de votar? Tem aquela multa, né? Aquela história da multa, mas é importante estar com essa obrigatoriedade regular, né? De maneira regular. Cláudio, é importante estar quite com a Justiça Eleitoral, senão o cidadão depois vai participar de um concurso público, ele não vai conseguir, ele vai tentar tirar um passaporte, ele vai ser impedido também. Por isso que é importante estar quite com a Justiça Eleitoral. Agora a multa também é de R$ 3,50. É importante quitar essa multa para estar sempre em dia também com a Justiça Eleitoral. Gente, é muito simples, né? Dar o seu voto ou a justificativa, como foi explicado, né? Não espera para pagar uma multa simbólica, mas eu acho que traz um transtorno, né? Então vá lá, exerça o seu direito de eleitor, de cidadão. Se estiver fora de casa, não tem problema. Procura uma sessão eleitoral e faça a justificativa para deixar tudo regular, né? E vale frisar também que para presidente da República, os brasileiros que residem em outros países exercem a cidadania. Por exemplo, a votação já terminou em algumas cidades da Austrália, assim como no Japão, e eleitores também que vão votar no Reino Unido, nos Estados Unidos, são brasileiros que estão aptos a votar para o cargo apenas de presidente da República. Agora, diferente da justificativa, né? Que acontece aqui dentro do Brasil, lá fora aquele voto é computado, é válido, né? Naturalmente. Sim, naturalmente. Ele é válido, tanto é que já foram fechadas essas urnas, principalmente na Austrália, que está 16 horas à frente no nosso fuso horário, e depois, claro, todos esses dados serão enviados para o supercomputador do Tribunal Superior Eleitoral.
Bom, 10 horas e 35 minutos ao vivo, na cobertura das eleições 2022, a Rede Sim, Record News, as rádios Massa FM, espalhadas pelo Espírito Santo também, trazendo ponto a ponto todos os detalhes dessa votação. Marcelo, e a Polícia Federal, junto com a Polícia Civil aqui do Espírito Santo, tem realizado a Operação Olho Vivo para combater o combate e o derramamento de santinhos. Que situação lamentável. A gente falava aqui no primeiro momento sobre isso. E aqui em Linhares, olha só, isso traz um transtorno. Olha o trabalho que isso dá, né? E além de você ter uma situação que esses papéis vão descer bueiro abaixo, podendo entupir bueiros. Então, toda essa situação. E a cidade fica muito feia. A cidade de Linhares sempre é muito limpa, muito organizada, mas é complicado o dia de hoje. Entre eleição, sai eleição e esse fato se repete. Pois é. Com a campanha um pouco mais eletrônica, né, usando aí os meios digitais, a internet avançou muito, mas ainda a gente tem o material impresso. Isso traz realmente um transtorno. Eu acho que cabe a cada partido tomar essas providências. Né? Isso aí fica naquela conta. Eles dizem o seguinte: o cidadão vai chegar próximo à sessão de votação, não tem quem votar, vai catar um papel daquele no chão e vai usar aquilo como cola. E se isso acontecer, uma probabilidade muito mínima, pequena. Não justifica. Não justifica e você não está fazendo propaganda, você, na verdade, está sujando a sua própria cidade. O eleitor consciente, gente, precisa realmente sair de casa já preparado, né, Marcelo? Com o seu material, com a sua colinha, que é autorizada, é recomendada, inclusive, pelo TSE. E aí não precisa desse material aí no chão. Gente, só lembrando, o TSE também disponibiliza o aplicativo para apuração dos votos, a totalização dos votos, né? Só baixar na sua Play Store aí, né, Marcelo? Sim, e também acompanhar em tempo real. Só digitar resultados, eleições, você vai ter acesso a um mecanismo bem bacana também para acompanhar. E claro, vai acompanhar aqui com a gente a partir das 17 horas, todo o processo de apuração. A gente vai acompanhar voto a voto os eleitos para o Estado, enfim, deputado estadual, federal, Senado, Presidência da República e também Governo do Estado. Se teremos ou não segundo turno para presidente, se teremos ou não segundo turno no caso de Governo do Estado do Espírito Santo, Cláudio. Joia, Marcelo. Eu estou recebendo aqui imagens, né? Não sei se vai dar tempo nessa entrada, porque, gente, nós vamos ter a pausa para o Norte da Sorte e a nossa equipe vai voltar aqui, continuando acompanhando a votação e depois a apuração dos votos no período da tarde. Mas em Rio Bananal também a movimentação é grande, né? Nosso colega Cláudio, do portal Bananal Online, nos enviou algumas imagens. Não sei se vai dar tempo de colocar no ar aí para a gente mostrar como é que está a movimentação lá no centro de Rio Bananal. Nesta manhã de domingo, tranquilo, né? Tudo dentro da tranquilidade. Vamos ver se dá tempo a gente colocar no ar esse movimento de Rio Bananal. O município vizinho também de Soretama tem uma sessão eleitoral junto com o município de Jaguaré, município vizinho, né? Fazem parte da mesma zona eleitoral. Linhares está sozinho porque é um município gigantesco, né? E aí precisa trazer esse material do interior, essas urnas, para que seja contabilizado no cartório eleitoral e encaminhado para o TRE, que depois vai tudo para Brasília, né, Marcelo? Tudo criptografado, com muita segurança, tudo segue para Brasília, para aí sim termos acesso aos números e aí de cada estado e a totalização de votos para a presidência da República. Muito bem, nós fizemos um giro pela cidade nesta manhã, fazendo um panorama, acompanhando como é que está o movimento aqui em Linhares. Como eu disse, as filas, a fila é grande, né, nas principais sessões eleitorais, mas todo mundo de forma ordeira, organizada, né, e cada um aguardando pacientemente a vez de votar e a presença muito grande dos idosos. Vamos acompanhar como é que foi. Inclusive, fomos à sessão, né, eleitoral onde votou o candidato do PSD ao governo do estado, o linharense, o ex-prefeito Guerino Zanon. Nós falamos aqui da Escola Jerônimo Monteiro, no bairro Novo Horizonte, uma das maiores sessões eleitorais aqui da cidade de Linhares. A votação começou tranquila, né? O volume de pessoas, de cidadãos votando é grande neste momento. Muitos idosos, né, também aproveitaram as primeiras horas da manhã para vir aqui, dar o seu voto, exercer a cidadania. E essa é grande a movimentação nesse começo de manhã, mas assim, tudo dentro da normalidade, tudo tranquilo, né? O candidato do PSD ao governo do estado, Guerino Zanon, esteve aqui nas primeiras horas deste domingo, já votou e já foi para Rio Bananal, onde se encontra com familiares, amigos, vai almoçar por lá e deve voltar no fim da tarde para acompanhar a apuração dos votos. Nós temos imagens também de Aracruz, né, o movimento que está acontecendo lá na cidade, a votação tranquila nesse começo de manhã, nesse início de votação na cidade vizinha aqui de Aracruz, né?
Lembrando que Linhares possui mais de 300 seções espalhadas pela zona eleitoral aqui da região, concentra mais de 118 mil eleitores aptos a votar nesse ano de 2022. E dentre esses eleitores, pessoas com menos de 18 anos e acima dos 70, ou seja, pessoas que em tese não teriam a obrigatoriedade, não necessitariam estar aqui para votar, mas vieram cumprir, né, e fizeram questão de dar o seu voto. É o caso da Dona Socorro, que está aqui. Por favor, Dona Socorro. Dona Socorro já fez 70 anos, não tem a obrigatoriedade de dar o seu voto, mas fez questão de estar aqui para votar, né? Com certeza, eu vim porque eu queria votar, então vim de coração. Ou seja, o desejo de estar aqui e exercer um direito que a senhora tem. O direito que eu tenho, nem que seja a última eleição que eu vou votar, mas eu vim hoje para votar porque eu queria votar hoje. Como eleitora, como cidadã brasileira, qual a sua expectativa? O que a senhora espera para os próximos 4 anos desse novo governo que vem por aí? Oh, meu querido, a gente não pode esperar mais nada, porque só a misericórdia de Deus. Mas assim, eu desejo a gente votar num candidato, a gente vota. Mas não esperando melhora, porque daqui para frente nada mais vai melhorar, só o poder de Deus, né? Então, vamos confiar no poder de Deus, que Deus pode mudar as coisas também, né? Torcer para que a votação, as eleições sejam tranquilas e que vença o melhor. E que vença o melhor, que seja a vontade de Deus, né? Obrigado, Dona Socorro. Falou, então tá. Tá aí, gente, esse é o clima. Muitos idosos, muitas pessoas que já passaram dos 70 anos, né? Vieram aqui, ó. A fila é grande, tá misturada aqui, gente de meia idade, pessoas que já passaram dos 70, senhores e senhoras, né, que estão aqui exercendo o seu direito ao voto. Tem aqui mais uma senhora, vou pedir aqui o nosso cinegrafista, o Douglas, para a gente conversar com mais uma senhora que está aqui, fez questão de conversar conosco, ela também já passou dos 70, mas veio votar. Qual o seu nome? Rosimar do Vale. Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 74 anos, quero agradecer a Deus por estar bem e que Deus faça o que for melhor para nós. Somos brasileiros. Já votou? Já votei. Obrigada. 74 anos, ou seja, a senhora não teria a obrigação de estar aqui, mas veio, fez questão de votar. Fiz questão de votar, porque o Brasil tem que ir para frente ou para trás. Que Deus faça o que é melhor, é isso que eu quero. Sua parte foi feita. Foi feita. Obrigado, viu? Nada. Aí, gente, esse é o clima. Os idosos, então, vieram com toda a alegria exercer o seu direito de cidadão, de exercer o direito do seu voto. É a Rede Sim Record News nas eleições 2022. De vontade, tá aí. É preciso acreditar, alguns mais otimistas, outros nem tanto, e principalmente tem que ter fé. E claro, o cidadão depois tem que fiscalizar, não só o presidente, mas o governador, o seu vereador, o seu prefeito. O povo tem que estar inserido para entender um pouco mais o que é o processo político, e ele faz parte desse processo. Não adianta só ir lá e votar e depois esquecer. Frequente, busque tudo, aprenda mais sobre sua cidade na questão política. Tá certo, gente. Encerramos aqui essa primeira etapa, né, na parte da manhã dessa cobertura. Voltamos no período da tarde. Vem aí o Norte da Sorte ao vivo, depois do almoço. A gente vai almoçar, a gente volta no período da tarde com mais cobertura. Rede Sim, Record News nas eleições 2022.